pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo M3 Realidades dessa semana. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial e, antes de tudo, tenho que lembrar você de ficar ligado nas nossas redes sociais para ficar de olho nas novidades, no nosso Instagram, @Papo M3 Realidades, no nosso site, que tem sempre notícia quentinha para você, que é o www.papom3realidades.com.br. E nesse mês de maio a gente tem muitas coisas, né? Já foi Dia das Mães, passamos também pelo mês da economia e hoje eu estou aqui com uma mãe atípica. E ela que é uma mulher que representa força, transformação, empatia e tem feito o seu nome através da UPA Roraima de uma forma assim muito especial. Eu acho que especial é a palavra que cabe nessa definição agora. Hoje eu converso com Muriane Gianlupi, ela que é mãe atípica, né? Uma mulher aí que está à frente da UPA. E seja muito bem-vinda ao nosso Papo M3 de hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Eu fico feliz de estar aqui com você para a gente falar um pouco sobre a causa autista. Posso falar dessa forma? Sim. Né? Também ver o ponto de vista de uma mãe, né, dessa causa. A gente só vê as coisas na internet, mas a nossa opinião é uma coisa, a opinião dos comentários é outra. E a verdade? Como podemos nos guiar por ela? Por isso que a gente está aqui com a Muriane, mas não só para falar sobre isso, para falar também da maternidade especial, né? Querendo ou não, das mães atípicas, o que é isso, que termo é esse? Se ele é um termo novo para você também, nós vamos entender isso aqui. Mas antes, quero conhecer a Muriane. Quem é a Muriane? Certo. A mulher Muriane. A Muriane nasceu lá em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Já perguntar Costa Rica onde, mulher? Em Mato Grosso do Sul. É uma cidade bem pequenininha, 20 mil habitantes. Morei lá por 14 anos, depois saí, fui fazer faculdade, fiz faculdade de enfermagem. Aí trabalhei na área por 10 anos. Dei aula, já fiz um pouco de tudo. Então você veio para Roraima recentemente? Isso, tem 4 anos que nós moramos aqui. Novinha, gente. Entendi. Então você está no processo de se roraimar ainda, tá descobrindo os sabores da nossa cidade, né? Com certeza, com certeza. Isso é bom, cara. A gente vai conseguir convencê-la, a gente sabe disso. Então, como é que foi esse processo para você criar raízes aqui em Roraima? Na verdade, o meu esposo já tem raízes muito fortalecidas, né? Ele nasceu aqui e tinha um sonho de voltar para Boa Vista, para morar com os pais na mesma cidade, ter mais contato, nosso filho poder ter contato com os avós. Então era um ideal que ele tinha, assim, já desde quando nós nos casamos. Então foi meio que ele que te arrastou pra cá, né? Foi meio forçado, sabe? Olha só a verdade saindo. Mas eu falo que Boa Vista é uma cidade muito acolhedora, né? E nenhuma cidade que nós moramos antes, as coisas fluíram tanto quanto fluiu em Boa Vista. Que legal. E isso você considera de um âmbito familiar, financeiro ou no geral? Menina, olha, já vou começar a chorar agora, não é possível. Meu Deus, não pode, eu fazendo de tudo para não fazer essa mulher chorar aqui. Não, mas eu falo que quando as coisas são propósitos de Deus, tudo flui de forma natural, né? E a gente não consegue muito se impor, porque parece que era para você estar ali, naquele momento, naquela hora, e tinha que ser você. Entende? Tu não consegue enxergar outro personagem para essa história, né? Exato, porque tudo foi casando muito bem e aí eu falo que Deus foi colocando pessoas muito abençoadas, né, ao nosso lado e tudo foi fluindo. Então a parte de desenvolvimento do meu filho, a parte de terapeutas, tudo foi caminhando conforme Ele quis, não foi conforme a gente queria. Entende? É aquela hora que a vida leva a gente e a gente só confia, né? Exatamente. E essa trajetória pessoal antes da maternidade, né? Foi tudo lá no Mato Grosso, né? Você viveu uma boa parte lá. Isso. Essa migração para Roraima teve algum impacto? Teve alguma dificuldade, algum desafio que vocês precisaram nessa adaptação?
A distância, principalmente, né, da minha família, então é um pouco mais difícil para conseguir visitá-los, para eles conseguirem vir também. O clima, né? Acho que é a nossa primeira convidada que fala brincadeira, né? Não. Não. Mas assim, nunca comi um peixe tão gostoso como tem aqui, né? Isso aí é verdade, não tem nem pra onde fugir. É muito bom o peixe de Roraima. Conquistou meu coração. Então, essa parte da saudade eu acho que é o que mais aperta, né? Com certeza. Com certeza. Então, esse termo, mãe atípica, né? Vamos botar essa parte aí. Quando a gente fala mãe atípica, será que a gente já pode pensar que é uma mãe diferenciada? Que torna as mães atípicas mais especiais que as mães normais? Estou falando numa tonalidade de pergunta, viu, gente? Não me interpretem mal, tá? Ou é apenas uma forma de revelar a maternidade de uma forma diferente? Eu acredito que é uma forma diferente de ser vista, né? Porque tudo que você vai trabalhar com uma criança atípica é diferente. Às vezes você só quer colocar um sapato, por exemplo, e você fica às vezes meia hora para conseguir colocar um sapato. E quando uma criança típica, filho, coloca o sapato. O filho vai e coloca o sapato. E às vezes você quer sair de casa, você está naquela correria e você precisa convencê-lo de que ele precisa usar o sapato, senão não tem como sair de casa. Então, assim, são detalhes muito pequenos que às vezes a comunidade em geral, que não conhece, que não tem na família, pensa, mete logo a peia nesse menino aí. Exato. Eu vou falar desse jeito, porque é a nossa linguagem, né? Não tem pra onde fugir. Exato. Então, assim, quando você inicia, quando você conhece, que você começa a estudar, você percebe que a criança não coloca o sapato, não é porque ela não quer. Às vezes a textura do sapato, sensorial de colocar o pezinho, de aceitar aquele pé ficar preso na sandália, é uma sensação de se sentir preso. Então a gente tem que trabalhar isso muito a fundo, que não é somente o colocar o sapato, entende? Existe um princípio, né, que faz a pessoa não querer. Isso é interessante. E olha que não é a gente fala pessoa, né? A gente tá falando de crianças, né? Crianças que já têm essa autonomia de se posicionar. Não quero. Exato. Não gosto. Talvez tu não acha que é isso que choca um pouco também? Que deixa a mãe que está se aceitando atípica ter aquele choque? Porque muitas crianças, tem uma parte dos autistas, eles são não verbais. Então, eles não conseguem se comunicar. Nós temos casos na associação de crianças que não falavam até 4, 5 anos e entrou com a intervenção e hoje fala de tudo. Fala todas as palavras, consegue se comunicar. Só que imagina você se não conseguisse se comunicar. Você quer um café e você não consegue falar. Meu Deus, eu falo pra caramba, não sei nem como é que seria a minha vida assim. Né? Então as crianças começam a fazer barulho, ela começa a bater, ela começa... materializar, né, a comunicação. Ela precisa fazer com que compreendam o que ela precisa. Às vezes pode ser frio, pode ser fome, pode ser sede, pode ser uma etiqueta na roupa. Que incomoda muito, né? Muito. Que legal. E é interessante a gente ter essa percepção, né? Porque às vezes você que tá assistindo a gente aí, nossa, eu não me incomodo com uma etiqueta. Mas às vezes a gente conhece até adultos que se incomodam com coisas e a gente olha assim, nossa, mas que frescura. Será que a gente pode julgar dessa forma, né? Então você acredita que mãe atípica e mãe é tudo mãe? Não difere, certeza. Não. Olha, o coração de mãe é muito amplo, né? É verdade. Mas a gente tem uma realidade das mães atípicas, que é uma parte que não é legal, né? Mas que grande parte dos esposos, dos maridos, eles vão embora nesse processo. Então, são poucos que ficam, né? E a gente, assim, os que ficam são muito companheiros, né? E abraçam a causa e estudam muito. Então, quando você vai conversar com uma família atípica, geralmente são famílias que estudam, que procuram, porque eles querem tentar ajudar o filho deles, né? Então você procura estudar, né? E foi dessa forma que eu fui me reinventando, né? Então eu comecei estudando para aprender a lidar com o meu filho e hoje eu sou terapeuta, porque eu resolvi ajudar outras famílias também com a experiência que eu tive. Eu acho que esse é a grande chave dos aprendizados. Eu acho que é um princípio muito humilde de uma pessoa que adquire sabedoria. É passar, ainda mais numa situação dessas e que a gente
tem muitas dúvidas, né? Tem muitos questionamentos. E a gente está falando dessa realidade atípica, gente, porque são termos que a gente vê bastante, lê bastante, mas a gente às vezes não se aprofunda, porque não conhece ninguém, a gente não tem ninguém em casa para vivenciar essa situação, não tem nenhum amigo que tem, então a gente acaba desconsiderando, e tem gente que vive, né, essa realidade. Por isso que eu quero entender como é que foi para você perceber os primeiros sinais do seu filho? Foi de uma maneira precoce? Foi aquela ansiedade da mãe que tem aquela... Eu, por exemplo, estou sendo altamente cobrada já com as minhas filhas antes dos 2 anos. Vai para ortopedista, vai para fono, vai para isso, vê se não tem algum defeito. Olha só. Ai, e aí a gente que é mãe, a gente já fica logo agoniada, você quer meter logo a mão na cara e não pode. Como você, com essa experiência de terapeuta, como é que você orienta isso? Como é que foi para você descobrir isso no seu filho? Conta pra gente como foi esse processo. Eu acho que aquela história de quando nasce uma criança, nasce uma mãe que se sente culpada é automático, né? Peso da culpa. Porque desde a gestação você já é cobrado pela alimentação que você come. Isso. Né? Aí quando nasce, tudo que você tá comendo tá dando cólica. Aí você começa a cortar tudo que pode dar cólica. Quando você vê, você não tá comendo nada e a criança ainda tá chorando. Pro nosso desespero. Né? E é mais ou menos por aí. O meu filho, a gente começou a perceber os primeiros sintomas com 2 anos e meio. Existe um processo, né, dentro do autismo que se chama poda neural. E a poda neural, ela pode acontecer em qualquer idade, mas ela é mais comum a partir de 2 anos e meio. Então as características ficam mais evidentes. Então eu levava meu filho para brincar em quadra de areia, ele brincava com várias texturas, na praia, né, pisava com os pezinhos. E aí com 2 anos e meio nós chegamos na praia, a hora que ele colocou o pezinho, ele sentava e colocava o pezinho em cima da cadeira. Mas até então, o que eu conhecia de autismo era muito superficial, muito assim. Se você pegar a caderneta de vacina, você vê que tem uma parte que fala de autismo, mas você vê que ali é o autismo nível 3 de suporte, né, que é o mais grave, que se tem até, que tem hoje, né, que são níveis, nível 3, nível 2, nível 1. E ele pode andar por esses níveis. Só até então, até 3, né? Sim. Até 3. E aí é quando a gente começou a perceber essa questão da areia, ele fazia a oração completa, eu comecei a rezar com ele, ele não respondia mais. E aí a fala, falava e deixou de falar. Eu falava, ele tá com preguiça. Achava que era uma mania temporária. Porque tem isso também, às vezes a gente se escora nisso, né? Vai passar, é só de hoje isso. A frase assim que minha avó falava muito, cada criança tem seu tempo, minha filha. Então assim, hoje para mim como terapeuta, eu fico pensando assim, meu Deus, essa frase nunca pode ser colocada em prática, porque existe um tempo, mas existe uma faixa etária que é ok, e existe a faixa etária que é não ok, que a gente precisa ligar, né? Então, de início, a minha família foi muito contra, né? Minhas tias, você tá muito nervosa porque você é enfermeira, você viu muita coisa no hospital psiquiátrico, você trabalhou e não sei o quê. Eu falava, não é por aí. Tu trabalhou no hospital psiquiátrico? Eu levava alunos para conhecer o hospital. É doido. Literalmente. Como isso? Porque, assim, eu falo que Deus conhece os propósitos de cada um, né? E desde quando eu dava aula no curso de enfermagem, eu já era apaixonada pela parte da psiquiatria. Isso lá no Mato Grosso? Lá em São Paulo. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Porque depois que nós nos casamos, nós mudamos para o interior de São Paulo. Aí nós moramos ali 4 anos. E aí eu me apaixonei pela área e eu via que os alunos não tinham uma realidade da psiquiatria, né? E são poucos hospitais que existem ainda, né? E em Bauru tem esse hospital e nós fomos visitá-lo e foi muito bom, foi assim fantástico, porque é uma realidade que pode acontecer com qualquer um. Um transtorno mental, ele pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha nenhum sintoma até a vida adulta. Ou hereditariedade, né? A hereditariedade conta muito, mas às vezes ele não desenvolve nenhuma característica e às vezes ele tem um trauma na vida adulta e ele vem a desenvolver um problema psiquiátrico, né? Depois de velho. Eu falo dessa forma, gente, porque eu escuto muitas conversas das pessoas na rua, eu paro nos ônibus, e é a forma que eu vejo o Roraimense se comunicar. Então, olha, também não me interpretem mal por eu estar falando dessa forma, é porque é a forma que a gente escuta, né? E a gente tem que dar uma forma de
melhorar esse vocabulário para a sociedade que estamos nos colocando, né? Então, essa parte de você pegar alunos, levar para essa humanização, né, no hospital psiquiátrico, você acredita que fez um diferencial na vida deles? Fez eles terem mais empatia pelo atendimento? Que é um princípio importante. Com certeza. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma aluna no Instagram, e aí como ela viu que no meu Instagram é muito sobre autismo, né? E aí ela acompanha a minha trajetória, sabe que meu filho é autista. Aí ela veio no privado e mandou uma mensagem. Ela falou: professora, você me fez ter outros olhos para a saúde mental, eu queria te agradecer. E tem 4 anos que eu moro aqui, então tem mais ou menos uns 6 anos que isso aconteceu. Eu fiquei muito feliz, né, de ver a mensagem dela, porque às vezes quando você está executando uma ação, você não tem noção de quão impactante ela vai ser para a vida das pessoas, né? A gente não tem noção de quando essa semente vai brotar, né? Exato. E é bom, que legal, isso é reciprocidade. E esse diagnóstico, como é que foi para tu correr atrás desse diagnóstico? Você, tipo, a família falou: ai, Moriane, não vai, não sei o quê, eu vou. Você quis esse laudo, você foi atrás, ou você ainda ficou naquela insegurança de: ai, meu Deus, eu tô indo ali só porque... Como é que é isso? Eu tinha uma vizinha, professora, e ela um dia chegou em mim e falou: Muri, eu acho que o Miguel tem algumas características de autismo. E aí, assim, o primeiro impacto, quando você escuta a primeira vez, você fica meio assim, aí você olha e você começa a ler, e aí tudo que eu lia casava. Tudo que eu lia fazia sentido. A consciência já vai... Eu falo: eu acho que realmente faz sentido. Aí eu marquei uma consulta com uma neurologista, e lá na minha cidade mesmo, onde eu morava, em Itapeva, e aí, quando nós chegamos para a consulta, era 2 pisos e tinha que subir a escada. E aí a médica saiu da sala e veio receber a gente na escada. Eu achei estranho, né? Eu falei: mas tudo bem. Eu, meu marido e meu filho subindo. Nós ficamos meia hora com ela na sala, e ela falou que o Miguel era autista. Ela falou: olha, teu filho é autista, ele tem todas as características. Eu reconheço o autista por subir a escada. Eu nunca esqueci essa frase. Nossa, gente. Assim, me machucou muito, porque eu não tinha noção do que era o autismo. O que eu conhecia do autismo? O autismo nível 3 de suporte, que tem comportamentos agressivos, autolesivos, sem intervenção. Quando você se fala em autismo, é o que você pensa. A gente não... infelizmente, a gente não coloca isso atrelado a tantas pessoas que são autistas e que fizeram um trabalho fantástico. Albert Einstein, né? A gente tem vários cientistas, e assim, a gente tem que acreditar no potencial de cada um, né? Então, quando ela falou isso, nós saímos da sala muito triste, eu e meu marido, e começamos a chorar, e a gente queria ter outro filho. Aí você fala: não, vamos esperar. Aí nós esperamos mais, vamos procurar outra médica? Então vamos. Não, o problema foi a médica não sabe de nada, meia hora, como é que ela viu em meia hora? Bem natural isso, né? Fomos para outra médica. Aí chegou na outra médica, olha, eu vou pedir uma avaliação neuropsicológica, que a gente precisa fazer alguns testes. Já gostei dela, porque ela vai com calma. Uma detalhista, né? E o processo é por aí. Porque quando você começa a levar na avaliação neuropsicológica, você parece que teu corpo já vai, mentalmente você já vai se preparando, né? Então um diagnóstico em apenas uma consulta é muito dolorido. Né? Porque o que a gente fala? O diagnóstico do autismo, ele precisa ser multidisciplinar. O que é isso? Uma pessoa só pode fechar o laudo? Pode, mas a gente prioriza que ele seja multidisciplinar. Então, que pelo menos 2 ou 3 pessoas tenham visto a criança e tenham identificado as mesmas características. Aí eu levei ele na fono, na neuropsicóloga e numa TO. Aí, terapeuta ocupacional. E aí elas fizeram os relatórios, voltei na médica e fechamos o diagnóstico. Só que a forma da médica abordar, a abordagem dela é completamente diferente. Ela é professora na faculdade de Botucatu. E aí, conheço. E aí, nossa, ela foi assim muito, muito legal. Ela falou: olha, gente, é um processo que se inicia, é uma visão diferente de vida que vocês vão ter, mas que não é o fim, entende?
Eu acho que é mais ou menos por aí. Aí foi já querendo ou não, já foi humanizando, porque uma já chegou assustando os pais, com 2 pés no peito. Ei, teu filho é autista. Com a quantidade de informações que nós temos hoje, Exato. assusta qualquer ser humano, pode ser a mãe, a mulher, o pai mais preparado do mundo. A gente está pensando isso numa condição humana, né? Não estou julgando os médicos, né? Nem quem sou eu para estar falando alguma coisa, né, gente? Mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Exato. Não só por causa que nós temos pessoas com condições de autismo em N situações, mas pela linguagem, por interpretação e comunicação. Cara, se fosse eu no seu lugar, eu tô aqui já com as lágrimas já segurando também. Porque... Eu levava o Miguel em um pediatra. E o pediatra, e todo mês a gente avaliava o desenvolvimento. Ele dá tchau, ele dá tchau. Só que eu percebi que tudo que ele fazia era um marco atrás. Era no limite ou um mês atrasado, assim, na carteirinha. E eu comentava com o médico e ele falava, não, Moriane, tá tudo bem. E a esposa dele também é enfermeira. Ele falava, essas enfermeiras me dão muito trabalho. Ele ainda falou isso pra mim. Eu falei, olha só. Mas aí fechamos o laudo do Miguel e um dia eu voltei nele e falei, doutor, preciso comentar com o senhor, o Miguel é autista. Mentira. Você acredita que falaram que o meu filho também é autista? O filho do médico, então eu acho que o médico tinha característica porque ele olhava muito pouco nos olhos. E aí o filho dele foi diagnosticado. Então como é que eu queria que esse médico conseguisse ver no meu filho? Ele também não viu na casa dele. É uma coisa nova para todos, né? Para todos. Coisa, né? E aí a gente fica pensando, a luta já é complicada. Imagina a quantidade de tempo que vocês ainda vão ter que continuar na luta, né? Desse quesito. E como é que foi para a aceitação? Você e seu marido? E a sua família? Como é que foi tudo isso? Assim, existe uma resistência, né? Principalmente das pessoas mais velhas. A gente, assim, não conseguem lidar com a situação um pouco. A gente tem que ir preparando eles. O novo que assusta, né? Porque se você for avaliar na família anterior, a gente percebia diferenças em algumas pessoas, mas que foi passando despercebidos. Não foram vistos, né? Então não é que a gente fala, tá um boom de autismo. Mas será que antigamente a parte da medicina ela tinha o mesmo olhar que hoje? Não era aquela poeira debaixo do tapete? Né? Tem Exato. isso. Eu tenho esses questionamentos também. Porque também estou passando por uma situação de também tentar analisar as minhas filhas, né? Também não sei se é precoce ou se não é. Tem alguma idade que eu posso... Uma mãe, por exemplo, que quero colocar meu filho na TO, né? É o que eu aprendi agora, quero falar assim. Terapeuta ocupacional. Quero botar meu filho na terapeuta para saber se ele tem alguma coisa, porque eu, sei lá, tive uma mãe ansiosa, também sou um pouco ansiosa, quero ver se meu filho vai ser ansioso. Tem uma idade? O que a gente acompanha é os marcos do desenvolvimento. Então, toda investigação que você vai fazer em cima de qualquer criança é os marcos do desenvolvimento. Então, quando a criança sentou, quando que ela engatinhou, quando que ela deu o primeiro balbucio, quando que ela conseguiu rolar, virar, porque tudo isso é um desenvolvimento tanto motor quanto da fala. Então, quando a gente percebe um atraso no neurodesenvolvimento, a gente já pensa em intervenção. Nossa, né? Nossa, falar isso para uma criança, né? Uma intervenção, nossa. A intervenção que eu digo é a terapia. O que faz nessa terapia? A gente ensina a criança a brincar e senta no chão com ela, fazendo brincadeiras para ela aprender o que ela precisa, que ela não aprendeu sozinha. Esse sentar no chão com a criança, eu acho que faz a diferença. Total. Total, porque a intervenção precoce do modelo Denver, ela trabalha na liderança da criança. Então você segue a liderança do brinquedo que a criança quer brincar, trazendo os objetivos que ela precisa alcançar. Então eu não posso chegar para a criança e dizer, agora vamos brincar de comidinha. Não, se a criança está batendo a bola, eu vou bater a bola junto com ela, eu vou ganhar ela para mim e aí depois eu vou colocar ela para brincar de comidinha. Entende? Então, assim, dentro da brincadeira de comidinha, quanta coisa eu posso ensinar? Eu posso ensinar a abrir o fogãozinho, fechar o fogãozinho, abre a torneira, lava a xícara. Vamos colocar para secar? Vamos colocar. Coloca para secar. O que você faz com ela brincando? Ela vai chegar em casa e ela vai mostrar para os pais que ela sabe o que eles estão fazendo. E começa a generalizar. Então a gente precisa ensinar essas crianças brincando.
Que legal! É aquela parte lúdica que fala, né? Eu tava aqui, tu foi falando, eu fiquei imaginando. E entrando mais uma vez nessa questão de fala, né? Da criança ter um prazo. Eu até perguntei da Moriane, quando a gente estava conversando um pouco antes da entrevista, eu vou falar classificação, essas listas, né, esses marcos. A gente como mãe, como pai, a gente tem a obrigação de se orientar por eles ou a gente pode buscar orientação com outros profissionais também? Na saúde preventiva, no posto de saúde, geralmente a criança passa um mês com o médico, um mês com o enfermeiro. O ideal é que esse enfermeiro olhe para esse marco do desenvolvimento e oriente os pais quais serão os próximos passos. Então, esse é o papel do pediatra também. Então, olha, mãe, a tua filha tem 6 meses, a gente vai começar a colocar ela sentadinha e vamos ver como que ela fica, se ela já consegue apoiar o tronco, se ela tá tendo flacidez, se ela tem pouco tonicidade. Então, às vezes tem criança que elas são bem para frente, então você tem que trabalhar a postura da coluna. Então tem todo, a partir de 1 ano, por exemplo, quando eu penso de ter outro filho. Eu vou estar na torcida aqui. Não sei quando, mas eu penso. Eu penso. E não pensava, até 6 meses atrás não pensava. Mas há pouco tempo atrás a vida mostrou. Começou a vir a formiguinha à vontade de novo, sabe? Eu te entendo. Eu te entendo. Já falei pro pessoal que esperar já que ano que vem eu tô buchuda. Falei pra esse povo. Falei, Mas esse pensamento de você ter filhos agora, depois do Miguel, né? Que eu descobri o nome dele aqui. É porque já simboliza que você tá tranquila nesse processo que você passou. Exato. Mas eu preciso voltar um pouquinho no passado e perguntar, já que a aceitação foi um pouco complicada, quais desafios foram, assim, que você pode caracterizar para a sua vida, foi o mais marcante desse processo, antes de você já estar nessa fase mais tranquila? Eu acho que o principal é achar que a criança não vai desenvolver. Nossa. Né? Você acha que a criança não vai conseguir comer sozinha, não vai conseguir ir no banheiro sozinha. E a intervenção, a gente chama isso de habilidades básicas. As habilidades básicas, elas são trabalhadas com todas as crianças. Nível 1, nível 2, nível 3, porque a gente precisa dar autonomia para essas crianças. A gente precisa que elas consigam ir no banheiro sozinhas, se limpar. Não é porque ela é uma criança nível 3 de suporte que eu não vou ensinar ela a se limpar no banheiro. Eu preciso ensinar. Eu preciso deixar ela cada vez mais com autonomia. Esse é o desafio. Esse é o desafio. É porque o laudo, você imagina que é uma sentença. Nossa, tu vê dessa forma. Quando eu peguei, eu olhei, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Aquele papel pesado na tua mão, né? E aí quando você começa a ler, estudar, então tem muitos livros que ajudam muito, muitos psicólogos online, Maíra Gaiato, Tiago Farol. Nós organizamos 2 congressos aqui em Boa Vista, muito legal. Um veio o Lucelmo Lacerda. O Lucelmo, ele é professor de história, uma pessoa autista e tem um filho autista nível 3 de suporte. Ô, louco! Foi muito legal. Então, assim, a contribuição que ele deu foi fantástica. Porque antigamente você classificava e colocava todos os protocolos em todas as crianças. Que ele tem que aprender matemática, português, história, não sei o quê. Tá. Mas agora existe um protocolo recente que chama Habilidades Essenciais para Viver. E dentro desse protocolo, ele é muito humanizado. Que eu pego esse protocolo, eu avalio ele e vejo o que realmente é essencial para a criança autista nível 3 de suporte. Entende? Então responde a minha pergunta. Realmente temos que seguir as tabelinhas. Então não é uma coisa do nosso querer também, né? É uma necessidade para a gente se informar. Tu acha que nesse período aí, você já estava estudando, já estava correndo atrás de entender mais, de fazer essa especialização Denver que você disse, né? Não, a especialização eu fiz aqui, morando aqui já. Já foi aqui? Mas quando você descobre, eu fiz curso de paz, né? Existe muito curso de paz na internet que te ajuda a te orientar. Eu fiz com a Maíra Gaiato um curso online, eu e meu marido. Sentamos, caderninho, vamos anotar. E ele é muito parceiro, me ajuda muito, assim. Poxa, já facilita muito o processo, né? Caramba! E aí, agora vamos falar da UPA? Eu quero entender. A UPA,
Como é que surgiu a UPA? Como é que esse projeto tomou forma? A UPA foi uma união de pais e pessoas autistas, né? Para fazer parte da diretoria, ele tem que ser pai, mãe ou ser autista. Então, foi um grupo de pais que se reuniram em 2017 e deram início à UPA. Justamente por não ter apoio, né, leis, não tinha onde recorrer. Então, hoje, graças a Deus, em Boa Vista, nós temos excelentes profissionais. Temos muitas clínicas, né? Então, eu cheguei aqui há 4 anos. Meu marido veio, passou em todas as clínicas, conversou, deixou o laudo, falou, olha, a gente vai mudar pra cá, vamos começar a intervenção, tranquilo, pode vir. Aí quando eu cheguei, me arrumei um dia, falei, hoje eu vou dar início à intervenção do Miguel. Aí eu cheguei lá, falei, olha, eu quero iniciar as terapias. Olha, nós temos vaga para daqui 6 meses. Há 4 anos atrás não tinha. Pra tu ver, né? Não tinha fono, não tinha aba, não tinha Denver, não tinha. Era fila de espera para você conseguir iniciar a intervenção. Nossa! Então, assim, graças a Deus hoje, o cenário é outro, né? Porque o pai e a mãe que quiser, ele tem o acesso, porque tem a intervenção, né? E aí isso foi um pouco que me deixou frustrada quando eu mudei. Eu falei, meu Deus, lá a gente tinha tudo, como assim agora não tem? Ai, eu entendo. Então eu fui estudar, assim, por livre e espontânea pressão mesmo. E acabou entrando de cabeça, né? É. E como foi pra você pegar a liderança da UPA atualmente? Nós estávamos organizando um arraial. Nós temos um grupo aberto que tem 890 pessoas no grupo aberto de famílias autistas. E aí uma mulher que eu não conhecia na época, a Adriana, ela falou, pessoal, eu quero fazer um arraial aqui em casa. E nós temos uma quadra de futebol, cada um traz um lanche compartilhado e a gente brinca com as crianças. Perfeito. Meia hora tinha 150 pessoas inscritas. Gosto desses rolês, podem me chamar, viu? Que legal! E aí foi uma loucura, e nós resolvemos realizar esse evento no CTG, eu sou associada do CTG, e aí fizemos o evento no CTG e foi no dia do evento que nós nos conhecemos. Então criamos um grupo e começamos a conversar, e hoje essas pessoas são a diretoria da UPA. Entendi. Ali a gente queria iniciar uma associação, que a gente não sabia que existia a UPA. E aí a Catiane, que era a presidente da associação, ficou sabendo do nosso movimento e aí ela falou, pessoal, nós gostaríamos de passar a UPA para vocês, porque nós estamos muito cansados, eles estavam desde 2017, aí pegaram a parte da pandemia, Nossa. As crianças voltaram para casa, não tinha como desenvolver muita coisa. E aí a gente com toda a sede, vocês querem? Sim. Toma, sim. vai lá. Que legal isso, mais uma oportunidade pra gente colocar na lista assim, Deus não escreve certo por linhas tortas, Exato. literalmente. Porque assim, todo esse desfecho da UPA, do que ela está desenvolvendo hoje, foi graças a esses pais que iniciaram. Porque senão nós tínhamos que iniciar a associação e ela só pode se tornar utilidade pública a partir de 2 anos. Nossa, que legal. Então assim, nós pegamos a faca e o queijo na mão. E o salame, né? E o salame todinho. E que bom, né? Eu gosto de ver isso como aquele sinalzinho da vida de que, olha, a iniciativa é boa, tá pra fazer o bem, então vai dar certo. Exato. E aí você tá na UPA já tem quanto tempo? Tem 2 anos e meio já. E como é que é conciliar? Porque, vamos lá, tu é ariana também, né? Eu fiquei sabendo aqui que ela é ariana. Então, a gente quer de Ares, né? A gente quer a faca, o queijo, o salame, a azeitona, mexer a panela do fogão aqui, assar uma carne aqui, lavar a louça aqui, deixar a roupa batendo aqui e estender a roupa lá fora ali também. Como é que é pra você ficar na UPA, mãe atípica, mulher, esposa, pessoa que trabalha, que tem sua vida pessoal, como é que é tudo isso, esse turbilhão, pra você organizar e harmonizar na tua vida? Menina, é muita leitura. Tá aí, eu descobri. Muita leitura. Assim, organização do tempo mesmo, cronologicamente. Manual. Né? Vou pra academia às 5 da manhã, porque se eu não for às 5 eu não vou. Não consigo. Se eu falar vou à noite, eu não vou. Eu nem preciso falar nada, não. Vai. É sério. Só tô mulher. fã, vai. Se eu tento ir à noite, eu não consigo, porque daí eu chego muito cansada, eu quero dormir. Então, pra mim, escureceu, tá na hora de dormir. Tá bom, tá certo.
Mas assim, hoje eu faço terapia online, então no momento que eu tô esperando o Miguel numa terapia, eu tô com a minha psicóloga online. Então meio que você precisa estruturar para que tudo dê certo. Aproveitar o tempo, né? Exato. Nossa, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Você é a terceira ou a quarta mãe que a gente conversa aqui. Quem acompanha a gente sabe, né? Que eu sempre faço essa pergunta de como você remaneja tudo, né? E elas sempre dão essa resposta de organizar o tempo, priorizar o tempo, definir parâmetros, prioridades das prioridades. Exato. E para mim foi um aprendizado, é um aprendizado. E eu acredito que para vocês também, porque às vezes a gente acha, não, quando eu tiver tempo eu faço. Cara, no caso dela e de muitas outras mães também, não dá pra esperar tempo. Mexe logo a cara nos livros, estuda. Exato. E aí foi por isso que você acabou pegando o gosto por estudar da área do autismo e tem se desenvolvido até agora, né? Você se considera, então, uma pessoa que está à frente da bandeira aqui em Roraima? Eu me considero. Gosto disso. Me considero. Faz sentido, né? Faz sentido na minha vida, faz sentido daquilo que eu acredito, dos meus ideais. Então eu falo que é mais forte do que eu, porque quando eu saio com pessoas que não são ligadas ao autismo, eu acabo colocando o autismo ali no meio, porque as pessoas já vêm falar comigo e já citam algum tema. Ele abre as portas pra você já, né? Aí vai no meu marido e fala, Muri, outro assunto, né? Eu falei, tá bom, vou me esforçar. Meu marido é assim comigo também. Eu tenho que me segurar, Jesus. E o que te motiva a continuar nesse caminho? Não só pelo Miguel, porque eu sei que é o principal motivo. Com certeza. Eu acredito na família, né? Eu quero o bem da minha família, que o Miguel se desenvolva, que venha o irmãozinho, que a nossa família prospere e que ele seja aquilo que ele quiser, que ele esteja onde ele quiser, né? Porque a gente fala muito a frase de que o lugar de autista é onde ele quiser. Então, onde ele quiser ir, o que ele quiser fazer da vida dele, a gente vai apoiar. E tamo aí. O princípio da família é tudo mesmo. E eu acho que é uma atitude de quem pensa, que já tem esse trabalho de empatia. O que tá bom na tua vida, você vai querer compartilhar com outras pessoas. Você vai querer passar isso também, porque se foi útil pra você, te transformou, transformará alguém também. Vejo isso. Eu penso assim pra área da música. Olha que legal. Eu sou da área da música, né? Eu já vejo, se a música me mudou, ela muda você também. Tem muito também de musicoterapia, né? No auxílio das terapias, né? A música, ela é comprovada cientificamente que ela ajuda a pessoa autista a se regular. Então tem autistas que eles têm hiperfoco em música. E a música faz bem para eles. É como se eles entrassem no mundo da música, e tem crianças que você mal ensina e ela já consegue tocar um piano, um violão. Alguns autistas... Minhas filhas, por favor. Fala que eu minhas filhas. Alguns autistas, a gente sempre fala que não são todos, alguns eles têm altas habilidades. E aí essas altas habilidades pode ser para música, pode ser para matemática, pode ser para sistema. Então a criança é pequenininha e ela gosta de ler livros, e às vezes ela lê livros super complexos, né? Então assim, eu falo que o cérebro do autista, ele precisa ser estudado. Porque o meu filho, ele tem inglês na escola, mas ele tirou nota máxima. E aí eu tava muito preocupada com a prova, fui estudar com ele, e eu falava, Miguel, amarelo, yellow, e não sei o que e tal. E ele nem me dava moral. Aí levei ele pra escola, falei pra moça que acompanha, falei, olha, te amando complicado, não sei se ele vai sair bem na prova. E aí, na volta, e aí, como foi? Muri, a professora pedia e o Miguel na hora, todas as cores, todos os números, tudo não sei o quê. Tipo assim, né? E a gente fica assim, até onde ele sabe, entende? Olha, pode ser. Tem gente que fala que nossos filhos fazem a gente passar vergonha fora de casa, mas faz, não tem essa, não. É muito incrível. Ele gosta de música internacional. Eu tô fã do Miguel. Aí nós temos a Alexa em casa, e um dia ele queria pedir uma música internacional que eu não conseguia identificar que música que é, e a Alexa não conseguia identificar, e meu marido fala inglês. Eu falei, amor, vem aqui me ajudar, porque... Traduz aí, que ele quer pedir, a Alexa não tá entendendo. Que massa! Já é uma fase boa, né, desse processo de desenvolvimento, né? Qual é, assim, que você pode falar pra gente, né? Uma referência de que era o Miguel, do que está o Miguel hoje? Com todo o teu trabalho, com todo o teu esforço. Como é que tu consegue ver esse marco?
Principalmente na parte de habilidades básicas, habilidades essenciais. Então, assim, trabalhar a autonomia dele o tempo todo. Porque a gente quer dar embasamento para que ele consiga fazer tudo sozinho, né? Então, esse é o nosso maior objetivo. Eu acho que eu tô aqui já vestindo a camisa. Time Miguel, vai dar tudo certo. E de todos, né, gente? Eu tenho muitas amigas, mães atípicas, e vejo a luta. Mas é sempre aquele sorriso, sabe? Aquele sorriso assim com... Tô cansada, mas eu tô dando conta, meu filho tá bem. E é o alívio das mães, né? Vamos agora puxar um pouquinho sobre esse olhar. Como você vê o olhar da sociedade sobre o autismo hoje? Eu quero a sua opinião pessoal. Olha só, responsabilidade. A sua pessoal. É sobre isso. É uma situação muito delicada. Muito delicada, porque a sociedade ainda precisa compreender muita coisa para que a gente consiga avançar. Então, principalmente na parte de empatia, né? Quando você está numa fila de um supermercado, quando você está numa farmácia e chega uma criança com um cordãozinho, a gente ainda tem pessoas que olham feio, vai passar na minha frente, ou que não compreende o que é o autismo. Então, para a criança que é atípica, às vezes para ela esperar, ela pode se desregular se ela não ter essa habilidade ainda, que é uma habilidade que a gente também trabalha na terapia, de saber esperar. Porque as crianças precisam aprender? Precisam. Só que não é sempre que elas vão conseguir. Então, a lei que beneficia a criança autista, ela é justamente para ser usada nos momentos que a gente precisa sair rápido de um lugar. Né? Então, porque se às vezes você tá ali, a fila tá grande, você não consegue sair, a criança começa a se desregular, às vezes você tem que ir embora sem comprar o que você precisava, entende? Então, a sociedade precisa ter um olhar melhor para isso ainda, muito. Eu concordo com você nesse quesito. A gente saiu de vou falar de uma forma bem pesada, gente, mas desculpa, foi como eu ouvi quando era criança. A gente sai de um debilóide, que era o que eram chamados antes, que era muito pesado, era uma coisa que já trazia certas até vergonha para a família, aquela parte social era bem complicada, para o quê? O autista que a gente conhece hoje como nível 3, mas que era aquela pessoa violenta que ficava andando nas ruas, que assustava as pessoas, mas nunca vinha aquela mão de apoio, né? Tá vendo a pessoa doida perturbada na rua, todo mundo já sai correndo e não sei o quê. Mas cadê aquele exemplo de Jesus do apoio? Né? Então, a gente saiu de uma ignorância por falta de informação para um processo de muitas informações que precisam ser direcionadas, agora já é a minha opinião, né, gente? Desculpa aí. Para que as pessoas consigam entender a importância que é essa parte da individualidade, da característica de uma criança que já nasce assim, com algumas condições. Você não escolhe, como a gente falou, né? A gente não escolhe ser autista, ser ansioso, ser bipolar. A gente às vezes nasce ou adquire, como você disse, através de traumas, né? A esquizofrenia, ela pode ser desenvolvida. Tem a parte da hereditariedade, mas tem a parte de traumas também. Se você tem um trauma quando criança, pode ser startado ou na adolescência, ou ao longo da vida. Tem várias situações, né? Várias situações bem delicadas. Principalmente de depressão, porque ela vai evoluindo. O uso de bebidas alcoólicas, que já vai para a parte da esquizofrenia também. Então, né, começa a ver coisas e entra em alucinações mesmo. É uma situação muito delicada. Por isso que a gente precisa reforçar, Murilo, a gente tem que estar sempre nessa luta de reforçar. Busque por informações, entenda. Se você não entende, também não julgue, né? Que a situação pode ser uma situação até peculiar. Tanto nesse tipo de situações, né? Você está na frente da UPA, você deve estar lidando com várias questões. Teve alguma que te tocou teu coração e que você sentiu que a UPA conseguiu dar uma levantada naquela família, naquela criança, naquela mãe? A gente tem várias ações, né? Nós já organizamos várias coisas, né? Graças a Deus. E tudo é com muita parceria. Então, eu vou no oftalmologista, comecei a conversar com o oftalmo, aí o oftalmo virou pra mim e falou: Mariane, eu tenho intenção de fazer um projeto social. Eu falei: sério, doutor? Que legal. Mais alguém chegando pra Muriane, toma aí, Muriane, toma aí pra você. Né? Eu falei: como que é
isso? O doutor falou, não, eu tenho uma intenção de atender 3.000 crianças voluntário e eu quero crianças, né, para esse projeto e tal. Eu falei, então, doutor, tem uma associação. Veja bem, vamos sentar e tomar um café? Vamos conversar aqui? E aí nós agendamos as consultas, ele atendeu... Acho que deu 85 crianças, ele e a esposa são oftalmologistas, e aí foi os dois atendendo o tempo todo. E aí tem uma família que são 3 autistas, o pai abandonou a mãe, aí a mãe solo, é uma parceirona nossa, nos ajuda tanto, tá sempre nos eventos, leva as crianças para participar nas confraternizações, nos grupos terapêuticos, é uma mãezona. E aí a menininha dela tem 2 anos e meio e ela falou, ai Muri, eu acho que eu vou colocar os 3 para fazer a consulta, porque nunca fizeram. Eu falei, não, pode colocar, é importante avaliar. E a menininha dela de 2 anos e meio tava com 7 graus de miopia. Menina! Quando o doutor passou ela na consulta, o doutor me ligou. O doutor falou, Muri, o projeto já fez sentido. Que legal! Aí conseguiu dar esse suporte para a família. Ai, calma aí, gente, respira um pouquinho. Deixa ela respirar aqui um pouquinho. Não, eu falo que o sentido da vida é você trabalhar com pessoas e você fazer a diferença na vida delas, né? E a gente fez a diferença na vida dessa menina, né? Ai, meu amor, ele faz eu chorar aqui também não, que eu sou apresentadora, não posso não. Não pode. Mas assim, foram muitos projetos assim, muito legais, né? Que a gente desenvolveu. Nós fizemos um projeto de investigação. Hoje, para você fazer uma investigação de uma criança na faixa de R$5.000. E aí, toda a diretoria da UPA é muito envolvida, né? Então, assim, nunca fiz nada sozinha. Lencinho pra gente. Por favor, produção, um lencinho aqui, por favor. E aí a própria diretoria é muito animada, são mulheres assim ligadas a 1000 por hora, todas, né, todas gostam muito de fazer, e todas procuraram os profissionais que atendem os filhos e perguntou quantas pessoas elas poderiam atender voluntariamente, sem cobrar, o dia que elas poderiam. Nossa, cara. E a gente desenvolveu um projeto de 28 investigações de crianças de 5 a 8 anos. E foi fantástico. De 28, 2 não fechou laudo. Porque já eram irmãs, já tinham irmãos com laudo. Só que mesmo que você tenha um irmão, você precisa passar por toda a investigação detalhada igual as outras pessoas. Então, assim, eram crianças que já precisavam estar em intervenção e elas não tinham. Nossa, cara. Umas coisas que a vida vai ajustando, né? E vai promovendo. Isso é muito interessante. E ao mesmo tempo, eu acho que eu estava aqui pensando, me veio de novo a pergunta: qual é a melhor idade para começar os estudos para uma possível intervenção? Olha, a partir de 1 ano, 1 ano e 3 meses hoje já fecha diagnóstico. Já dá de fechar? Já dá de fechar. Nossa, cara. Então, se menos de 1 ano você notou atrasos, a gente entra com a intervenção, entra com a terapia e estimula. Porque se você estimular, às vezes era só uma questão de falta de estímulo. Então, a gente entra com a estimulação e acompanha por mais 6 meses. Viu que os sintomas ficaram mais característicos? Aí a gente precisa... Pra você, com muito carinho. Eu tinha que ter pego no começo, mulher. Não tem problema, aqui a gente dá um jeito na hora. Vou até deixar aqui pra mim, porque acho que até o final dessa entrevista quem vai chorar sou eu. Mas é isso mesmo, voltando ao assunto. Então, a partir de 1 ano e 3 meses, eu posso pegar minhas filhas e pegar uma avaliação de uma neuropsicóloga, de uma psicóloga, psiquiatra. Qual o profissional que você indica que seria melhor para esse começo? Eu falo sempre que cada caso é um caso, né? Porque nós temos algumas crianças que têm um atraso muito grande motor. Então, eu indicaria passar primeiro na físio.
Passa na físio, a físio vai avaliar e essa físio, ela já vai verificar a necessidade de outros profissionais, porque a físio já vai estar avaliando a parte da fala, porque ela vai estar ali brincando com a criança, vai estar conversando e automaticamente vai ver as questões sensoriais, porque dentro da fisioterapia você também trabalha várias questões. E aí a própria terapeuta que você iniciar, então vamos supor que a criança tem um problema muito grande na fala, um atraso de fala, a própria fono vai indicar as outras pessoas, porque todos já reconhecem que o diagnóstico é multidisciplinar. Então a gente precisa ter outros olhares sobre essa criança para entender a particularidade de cada uma. Entendo. Então, entre uma criança, abre um leque de possibilidades. Exato. E aí começam os testes, vamos dizer. A gente fala testes, não sei nem se é a palavra, avaliação. Né? Avaliações, né? Aos poucos, para ver qual classificação, né? Até isso eu acho esquisito falar, mas é isso também, né? Porque nós temos algumas crianças que, às vezes, é a falta de estímulo. E às vezes, igual no nosso processo de investigação, nós tínhamos crianças muito carentes, que não tinham brinquedo. Então, como que a criança vai saber a forma de encaixar de uma coisa que ela nunca viu? Tem isso também. Então assim, vários terapeutas falaram, Muriane, eu vou precisar de mais 3 sessões para fechar essa avaliação, porque eu estou mostrando para a criança como se faz, para ela compreender, para depois eu ver realmente se ela consegue o sentido de encaixar o quadrado, o círculo, o triângulo. Então, dentro da classe social, que a gente pegou pessoas vulneráveis para fazer a investigação, a gente tinha que avaliar isso. Então, nós tivemos famílias que iam a pé para a intervenção, que iam de bicicletas. Então, assim, são famílias que provavelmente não teriam o laudo se não fosse esse projeto. Então, assim, até hoje a gente encontra as pessoas na rua e as pessoas são muito agradecidas, porque é um leque que se abre. Então, a pessoa passa a ter direito do BPC, né? Numa família carente que a renda é menor que 360, se não me engano, por pessoa, a família tem direito de um salário mínimo. Então a gente precisa mostrar o caminho. Então essas famílias passaram, as que pegaram o laudo depois tiveram uma consulta com o advogado para entender quais são os direitos de cada um a partir de agora, né? Muito legal isso, é importantíssimo. E outra, eu lembro agora, tenho 2 amigos que chegaram para mim, um tem gêmeos e o outro tem uma filha que já dá por volta de uns 12 anos, por aí. Amiga, como é que você tá? Tudo bem? Cara, minha filha é autista. E eu, que legal! Eu não sou esse tipo de pessoa que vai, que pena. Não, que legal, e como é que você tá fazendo para readaptar a sua vida? A primeira pergunta que eu fiz foi essa. Como é que tá fazendo para readaptar a sua vida? E aí esse meu amigo, que tem essa filha mais velha, chegou e falou uma coisa que eu acho que pra minha vida. Agora eu vou ter que botar mais empatia na minha fala, na minha comunicação, nas minhas atitudes, prestar atenção nos detalhes, porque querendo ou não, minha filha vai ter alguns fliquiti, ele falou dessa forma, vai ter alguns fliquiti que eu não vou entender, mas se eu tiver um pouquinho de empatia, eu vou entender, vou ajudar ela e a gente vai desenvolver rapidinho. Aí eu olhei, falei, caraca, quantas mães e pais devem estar precisando dessa força que ele já está tendo e que é difícil no processo. E meu outro amigo com gêmeos também falou, também, que legal, tá tudo bem. Aí ele já ficou assim meio triste, eu não sei como fazer. Aí foi quando eu falei, procura aqui, procura ali, procura seus direitos, porque ainda existem. Tu ainda pega muitas pessoas que estão totalmente perdidas em como se posicionar nesse universo? Sim, completamente. Porque ainda tem pessoas que acham que isso é novo, e não é novo, né? É muito antigo. O tema autismo é muito antigo. Só tinha outros nomes, né? Tu acha? Essa parte dos nomes é muito antiga mesmo. Caramba, cara. Eu fui criada ouvindo isso. Porque hoje em dia o diagnóstico, ele existe em fases. Então, um amigo teu está na fase do luto. E aí existe a fase que passa, é como se você achasse que o filho tivesse morrido mesmo, porque você fica assim, você não consegue se mover. A pessoa não consegue ir atrás das terapias, a pessoa se fecha e sofre nesse mundo. E tem pessoas que ficam no luto 2 anos, 3 anos. Tem pessoas que estão na intervenção e ainda tá no luto. Tudo que você fala, mas não vai adiantar. Nossa! Entende? Então é um processo que você abraça a família, né? Passou a fase do luto? Não, antes da fase do luto tem a negação. Que você fala, meu filho não.
Meu filho? Não. Meu filho não. Então é a negação, o luto, aí você vai para a aceitação, depois você chega num limiar que você quer ler e comprar todo o curso que existe na vida. Aí você compra muito curso, faz muito curso. E depois você chega numa fase que você amadurece, que eu falo que eu acho que é a fase que eu tô hoje, e você vê do que é possível com aquilo que você tem. Entende? Entendo. Ou seja, as ferramentas que a vida te deu, que eu posso fazer para melhorar daqui. Exato. E aí você também foi atrás, fez os cursos, passou por todas essas fases? Todas, literalmente. Porque mesmo quando às vezes a gente fala assim, não, eu não vou viver o luto, é você importante. Já está, às vezes, né? Exato. É importante. É importante, assim como o diagnóstico, como um processo novo na sua vida, é importante você passar por todas as fases e você vivenciar elas. Claro que se você tiver uma atitude mais rápida, quem vai ganhar é a criança. Né? Então, o que a gente trabalha hoje em divulgar a informação é que a intervenção é a chave do sucesso. Né? A chave do sucesso. Então, a gente precisa colocar na cabeça dos pais que a criança precisa de ajuda para desenvolver, mas que essa ajuda pode não ser para sempre. Né? A intenção é que a criança deixe de precisar da terapia para que ela se desenvolva sozinha. Esse é o objetivo principal da terapia. E olha que a gente está falando só de criança. E quando a pessoa se consegue ter a sorte de um diagnóstico quando adulto? Porque é mais difícil, né? É mais difícil. E quando é um adulto? Já pegou esses casos também? Nós temos um grupo de autistas adultos, que nesse grupo é um grupo aberto, só que só entra a pessoa autista. Então, para a pessoa entrar, ela tem que apresentar o laudo. Porque dentro da diretoria, nós temos algumas pessoas que são autistas adultas, que são pais, alguns que descobriram depois do diagnóstico dos filhos. Todos descobriram depois do diagnóstico dos filhos. Tá certo, gosto assim, gosto dessas estatísticas. Nenhuma, assim, porque fechou primeiro, nós temos uma família que fechou o diagnóstico do filho, aí fechou o da esposa e fechou o do marido. Os três são TDAH e autista. Segura o bonde. Eu ainda tô esperando meu diagnóstico até hoje, tu acredita? Eu ainda tô no meu processo. Mas é muito importante essa investigação na fase adulta, porque a pessoa passa a se compreender melhor. Passa a entender o porquê que às vezes eu não gosto de abraçar, porquê que eu não gosto de ser tocado. Para de falar de mim, mãe. Para! Então, assim, você vê sentido e você consegue explicar para as outras pessoas, porque antes as pessoas falam, ela é enjoada, ela é diferente. Não, olha, eu sou autista, eu tenho essa condição e eu não gosto que me toque dessa forma. Okay. Mas tu tá na moda do autismo agora. Ainda tem que ouvir isso também, que eu já escutei. Nossa, eu fiquei triste pela minha amiga. Quando chegaram assim pra ela, e aí, como é que tu vai se responder? Vai ter o direito, vai, te responde aí. Ela, não vou falar nada, não vou brigar com ninguém por causa disso. E tem tanto isso ainda, né? Agora eu quero fazer uma pergunta nessa linha. Já que você tem alguns conhecimentos, a gente fala, não é que você tem todo conhecimento, mas já que você tem muita experiência, tem algum mito, algum comentáriozinho que ainda é comentado do autismo, que é uma tremenda mentira? Eu acho que o principal dele é essa questão do cada criança tem seu tempo. É uma boa. Esse é o pior. Eu estava nessa aí, até conversar com você ontem. Eu estava nessa onda aí. A doutora Charlotte, neuropsicóloga, ela fala muito dessa frase. Muito, muito, muito. Porque isso limita. E limita que você passa a ter um olhar de que espera, ele vai desenvolver. É o tempo dele, deixa no tempo dele. Só que até quando vai ser o tempo dele? Então, assim, é comum você conversar com autistas adultos que começaram a falar com 6 anos e que a família acha normal. Então, assim, antigamente não tinha esse olhar. É o tempo dele, deixa assim mesmo. Tem frescura pra comer, desce uma pezinha que tá tudo ok. E não é por aí, né? A gente começa a entender a prevalência. A última prevalência nos Estados Unidos, a cada 31 crianças, uma é autista, da última certificação. O ano passado, era a cada 46, uma era autista. Foi 46, uma era autista, depois foi 44, uma é autista, agora tá 31 para 1. Tá bom da gente normalizar o autismo já, né? Tá bom, né? A gente
integrar mais essa situação. O governo dos Estados Unidos, ele recentemente, ele está fazendo um estudo, ele colocou 50 milhões em estudo para conseguir entender qual é a causa. Porque o que se tem de todos os estudos até hoje, 95% é genético. E 5% causas do ambiente, outras causas. Então, assim, de tudo que foi estudado até agora, é geneticamente, né, que passa. E só que muitas pessoas não aceitam e acham que vem do plástico, acham que vem do agrotóxico da lavoura e é uma loucura, né? É buscar formas de se convencer da verdade que já está na cara, né? Exato. Eu acho isso muito bacana. E é um universo tão grande, gente, que eu acho que se eu ficasse aqui com a Moriane mais umas 3 horas, se a gente pudesse, a gente ia falar tanta coisa, amiga. Não, é sério mesmo, eu tô chamando ela de amiga já, né? Porque é uma coisa assim que é novo pra mim aqui, mesmo a gente tendo todas as pesquisas, a gente ainda não tem respostas pra nada, né? De certa forma. Cada caso, nessa hora a gente pode falar, cada caso é um caso, cada criança ou adulto corresponde de alguma situação. Já que a gente conversou de algumas situações mais pesadas, né, mais assim, complicadas, vamos ter um papo leve agora? Vamos ter um papinho mais leve? Agora eu quero saber o seguinte: quando você não tá atarefada pensando nessas quantidades de coisas que você pensa, fazendo tudo que você faz, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Quando você não está lendo nada desse meio autista, quando você não tá ali se dedicando com o seu filho, a Moriane com a Moriane. Eu gosto de ir no cinema, gosto de ir no salão de beleza, gosto de encontrar com as amigas, porque a gente tem um grupo de amigas, a maior parte mães atípicas, que acaba virando um ciclo de amizade. E é uma rede de apoio, né? Então nós temos alguns encontros que a gente faz uma vez por mês, de só mulheres. Às vezes na minha casa, às vezes na casa de outra pessoa. E aí a gente canta no karaokê e brinca e é muito bom. Dá pra desopilar. A gente busca as energias para poder se fortalecer. Nessa linha de estudos, tem algum livro ou autor que marcou a sua vida? O principal foi a Maíra Gaiato. Então tem muito conteúdo na internet, no YouTube. Ela ensina passo a passo muita coisa que os pais podem estimular em casa e ajudar todas as crianças. É aquele livro de cabeceira que você não abre mão. Exato. Nessa onda de se Roraimar, já que você é de fora, né? Qual é a comida aqui que te abraça, que tu sente assim, nossa, ai, calma, Maria, tranquilidade, como é bom comer isso aqui? Eu gosto do peixe. Qual 2? Peixe é delícia. Eita, delícia. Um douradinho no molho branco, com aquela bananinha. Realmente, né? É muito doido. E já que a gente falou de música, qual música você acredita que representa... Vamos falar 2 músicas? Que representam o seu passado de descobertas e que representa o seu agora, já mais confiante. Eu tô muito boa nas palavras hoje, cara. É muito difícil, muito difícil. Do passado, meu Deus, não sei pensar numa música. Que bom, então não pensa não. Vamos pro futuro então. Agora. Como você vê sua trilha sonora? Eu gosto de Vento Ventania. Nossa! Fala de tempestades, de calmaria. Uma pessoa que já soube lidar com tempestades. Gostei. Vento, ventania, É lindo, né? Ela é muito fofa. E hoje, você, tirando a Maíra Gaiato, certo? Isso. Que outra pessoa que você tem como referência, que você admira, que você se espelha? Você se espelha, que a gente fala? Se espelha, né? Fala bonitinho. Né? Porque minha mãe é professora de português, se eu errar aqui, a menina, ela chega em casa... Qual uma referência de uma pessoa, de uma influência que você carrega para seus aprendizados? Falei legal. Nós temos vários, assim, vários. Mas nós temos alguns neurologistas que são referência. Caneta aqui. Nós temos o Paulo Liberalesso. Paulo Liberalesso. Ele é uma pessoa autista também, e ele dá muito suporte, muito curso, muito treinamento, e está sempre muito envolvido em ajudar as famílias. Então hoje você encontra muito conteúdo na internet com preço muito acessível, a congressos que acontecem em São Paulo, Curitiba. Esse do Essencial para Viver, ele aconteceu em Curitiba. É um protocolo recente e que os especialistas viram a necessidade de colocar o que realmente é essencial.
Porque eu preciso colocar um autista nível 3 de suporte para aprender química, física, se ele não conseguiu aprender a ler e escrever ainda. Ele vai ficar lá naquela sala com as crianças aprendendo física, química. Então, entende? Nossa, são detalhes realmente que a gente só para perceber depois que alguém comenta, né? Quando a gente fala. Então, no Essencial para Viver, eu posso ensinar ele a fazer contas. Eu posso ensinar ele a somar, subtrair. É uma coisa que ele vai precisar aí numa farmácia, num supermercado, comprar o picolé, o lanche da escola. Eu preciso dar autonomia para ele, né? E aí todos esses... Como é que é o nome dele? Paulo? Liberalesco. Isso. Muito interessante. Você está realmente imersa nesse mundo, né? E é legal a gente tá trazendo essas referências. Por exemplo, posso chegar lá na UPA, eu quero falar com a Muriane, preciso de ajuda, dá para fazer dessa forma? Como é que a gente faz para pegar essa ponte, esse apoio com a UPA, por exemplo? Nós temos um Instagram, que é o UPPA Roraima. Lá tem, se a pessoa quiser ser voluntário, para a pessoa que quiser se associar, ou se quiser fazer algum projeto, alguma coisa, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram, que a gente faz o rastreio de quem que vai solucionar, né? Então nós temos uma sala que fica na Avenida Carlos Pereira de Melo, é uma sala cedida, que foi de mãe e pai de autista. Eles cederam para nós, a gente não paga aluguel. E essa sala, ela recebe as famílias que precisam de orientação na parte de direito. Então, nós temos 2 advogados que atendem voluntariamente também. Estão no projeto, no radar, um é pai de autista também. Então, a gente vai envolvendo todo mundo. Que legal! Nessa linha, qual o desejo que você tem para a sua vida ou para a comunidade autista agora, no geral? Pode ser um tópico. Pode ser um bem legal, um bem topíssimo. O sonho. Ganhei muito dinheiro, vou realizar. Tipo isso. Uma clínica para autistas com a terapia ABA para todas as crianças que precisam, independente de nível social, sabe? Recebo. Deus escute! Amém. Acho que isso é um sonho. Vou estar torcendo por isso. E nós temos em alguns estados, em vários estados que já tem um centro terapêutico que seja do estado ou que seja da prefeitura, um centro de referência. Então, por exemplo, Belém se tornou uma referência. Porque acho que a sobrinha do governador, ela virou vereadora e ela é uma mãe atípica também, e ela abraçou a causa e foi atrás de políticas públicas e conseguiu desenvolver um trabalho fantástico lá. Que maravilha. Então lá eles têm a parte de investigação e terapia. Então hoje, infelizmente, nós não temos a parte de investigação. Então sempre que a gente consegue algum recurso, a gente tenta colocar. Aí agora nós recebemos uma emenda parlamentar de R$500 mil e nós colocamos a investigação de mais 25 crianças. E aí a gente está vendo se a gente consegue aumentar isso, conversando com os profissionais e tendo aquele jogo de cintura, né? Espero muito que vocês consigam, porque é uma luta, né? Por mais que já é uma associação, tá tudo ok, tudo bem, o povo corre atrás, né? É isso aí. E eu acredito, e vou estar torcendo, vamos estar torcendo para que dê certo esse centro, né? Amém. Nossa, que legal! Pra gente fechar, eu quero que você deixe uma mensagem aqui para as nossas mamães, para as mulheres, para as mães atípicas, que estão no começo dessa caminhada, um conselho, e para as mulheres em geral que enfrentam desafios todos os dias, aquela palavrinha de força para a gente não desistir. Isso aí. Eu acredito que para as mães que estão no processo ou de investigação ou no processo de terapias, não desistir. Seguem firmes, a intervenção é o melhor caminho. Eu falo que não tem nada melhor do que você ver o teu filho desenvolvendo, realizando uma atividade que ele não fazia antes e ele começar a fazer. Então assim, ele não conseguia colocar o sapato sozinho e ele consegue colocar o sapato sozinho. E você vai dando objetivos para que ele consiga, né, melhorar a qualidade de vida dele. Então, o principal das mães, acredite no potencial do seu filho. E para essa mãe poder acreditar, ela precisa se cuidar. E se cuidar, que eu digo
pensar um pouquinho nela mesma, fazer uma caminhada, um exercício físico, conseguir conciliar alguma coisa com as amigas, nem que seja em casa, uma reunião, uma conversa, e se fortalecer, porque uma mãe fortalecida é um filho que evolui, uma mãe enfraquecida, o filho não consegue evoluir. Eu vou falar o que agora, depois de uma dessas, hein? Eu vou agradecer, que conversa linda e necessária. Maravilhoso, viu? Me segurei, não chorei, deu certo, galera. Não é, você é demais. Eu segurei meu emocional. Mas é um prazer ter Legal. você aqui pra gente ter essa troca. Eu acho que eu até falei um pouco demais hoje, gente, porque eu me empolguei hoje. É um assunto muito legal e se eu pudesse, a gente ficaria mais tempo aqui. Por favor, volte mais vezes pra gente estar trocando mais ideias. Já pensou em voltar com o nosso centro terapêutico? Ai, gente, por favor! E pra deixar você aí bem feliz, a gente tem um presente pra você, pra memorizar, pra você quando for estudar, olha tomar que lindo. seu cafezinho especial, lembrando dessa nossa conversa e pensando, caramba, um monte de gente no YouTube tá assistindo a gente, tá recebendo essa mensagem, tá vendo que o autismo não precisa ser visto com esse preconceito, né? E aí Exatamente. tem muitas formas de se integrar, de fazer isso. E essa flor, para deixar seu dia mais colorido, sua cabeceira também mais bonita. E você lembrar dessa nossa entrevista, dessa nossa conversa com muito carinho. Tá bom, muito obrigada. Deus te abençoe. Também, Muriane, muito obrigada, viu? Tudo de bom. E pra você, meu bem, é o seguinte, muito obrigada por ficar aqui com a gente até agora. A gente, nossa, essa conversa sobre todos os temas que nós temos aqui é sempre uma gratidão muito grande estar levando pra você mais informação, mais conhecimento. Por isso, você não pode deixar de ficar acompanhando a gente, né, meu bem? Segue logo a gente aí nas redes sociais, já clica aqui no YouTube pra curtir, já deixa aí a sinalização pra saber que semana que vem tem mais um episódio maravilhoso pra você. Até a próxima, viu?